Bom dia, pessoal. Estamos aqui na 44ª Expo Inter. Sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, mais conhecido por Professor Barata. A convite da Associação Gaúcha de Professores Técnicos do Ensino Agrícola, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias nas máquinas, em especial as máquinas agrícolas para pequena e média propriedade rural. E a gente sabe que quando a gente fala em tecnologias, nós vamos voltar lá atrás e lembrar que começamos com a tecnologia, falando da mão de obra humana, né? Depois passamos então lá na década de 50, a introdução dos tratores. Mais adiante nós observamos que a gente tem aí como tecnologias as análises de solo, mapeamentos, e depois iniciamos um processo aí, onde iniciamos a introdução realmente das tecnologias, onde nós começamos a trabalhar com computadores de bordo, com piloto automático e outras facilidades para o operador. Isso sempre pensando na segurança do operador, no conforto do operador, né? E também, principalmente, na questão de economia, melhorar a produtividade, ou seja, produzir mais em uma mesma área. Então essas nossas tecnologias têm muito desse objetivo, fazer com que a gente consiga alcançar maiores produtividades, com mais conforto, mais economia, numa mesma área de trabalho. Essas tecnologias, a gente pode observar que, se a gente for pensar em pequenas e médias propriedades rurais, hoje a gente tem tecnologias básicas aí que facilitam nesse sentido. Por exemplo, se a gente for falar em motores, por exemplo, aí, a gente vai ver que a gente tem uma condição de ter motores de pequeno porte, pequeno tamanho, com mais potência. Esses nossos motores hoje, em termos de tecnologia, já possuem aí avançadas a introdução de sistemas que fazem com que a gente tenha uma menor emissão de gases poluentes. Então essas são tecnologias importantes na agricultura, né? Porque esses motores, além então de propiciarem uma diminuição de gases poluentes, né, com a queima do combustível, eles também nos trazem uma maior economia no que diz respeito ao consumo de combustível. Então, tanto nos motores que são motores diesel que possuem a injeção mecânica ou a injeção eletrônica, a gente hoje tem essas possibilidades, essas atualizações dos motores para facilitar nesse sentido. Se a gente for pensar também na questão das caixas de câmbio, nós vamos ver que hoje os nossos equipamentos eles conseguem nos proporcionar o maior número de marchas na caixa de câmbio. Muitas vezes o produtor não entende isso como uma boa tecnologia ou como uma tecnologia aproveitável nas máquinas. Mas é interessante a gente observar que a gente tem, principalmente na questão velocidade, algumas importâncias em termos, por exemplo, de um plantio, aonde se deve selecionar a melhor marcha com a melhor rotação de motor, consequentemente tendo-se uma melhor velocidade de plantio. Então essa pode-se até se entender de uma maneira geral que não seria uma tecnologia, né, muito moderna, vamos dizer assim, mas é uma tecnologia que facilita o operador a realizar essa atividade com mais eficiência, como por exemplo no caso do plantio. Citando outro exemplo aí, nas pulverizações, a velocidade de operação dentro de um pomar ou dentro de uma lavoura que tem que ser pulverizada, ela também tem uma importância na sua eficiência e na sua qualidade. Então, se a gente tem equipamentos com maior número de marchas, a gente vai conseguir, o operador vai conseguir no campo que essas atividades sejam feitas com mais eficiência, com mais produtividade, né? E alcançando os objetivos aqueles que realmente são os necessários para que haja um bom desenvolvimento da cultura, seja ela qual for. Também nos equipamentos hoje, a gente vai observar que a gente tem como uma tecnologia muito importante, principalmente no que diz respeito à segurança e conforto do operador, são as cabines. Hoje os nossos equipamentos, mesmo com baixa potência, apresentam cabines, né, que propiciam bastante conforto e segurança para o operador. E principalmente quando se fala em segurança, a gente sempre lembra na questão da aplicação de defensivos agrícolas, onde o operador deve ficar com mais conforto e mais reservado, né, na hora dessas aplicações. Então esse é um fator interessante. Essas cabines hoje nos proporcionam também o ar-condicionado, né, um baixo nível de ruído. Então, na verdade, são tecnologias que se apresentam nos nossos equipamentos e que realmente trazem benefícios ao produtor. Quero retomar ainda um pequeno detalhe quando se fala em caixa de câmbio, que é uma tecnologia hoje muito interessante na hora das atividades de campo com as máquinas agrícolas, que é a reversão da caixa. Onde o operador, após selecionar uma marcha, ele pode movimentar o equipamento para frente e para trás,
sem ter a necessidade de estar posicionando a alavanca de câmbio na marcha ré, por exemplo. Então essa é uma tecnologia que aparentemente não parece de grande importância, mas ela traduz no campo muita eficiência na operação. Então esse também é um aspecto interessante, como uma tecnologia das máquinas. Então assim, são vários aspectos. Se a gente for falar hoje, por exemplo, tomada de potência, se nós formos olhar para trás e fazer uma análise lá dos nossos equipamentos da década de 50, nós iríamos ver que os nossos equipamentos tinham só uma rotação de acionar equipamentos pelo eixo da TDP, que seria o 540, que é um padrão mundial. Hoje a gente tem no mercado a possibilidade de trabalhar com rotações diferentes na TDP, até porque o mercado nos traz aí vários equipamentos de campo com necessidade de trabalhar com rotações diferentes. Então a gente tem no mercado aí equipamentos com 3, 4, 6 rotações diferentes no eixo da TDP. E isso propicia o operador que ele consiga também adequar o seu equipamento em termos de marcha, de rotação e de eficiência daquele equipamento que está sendo acionado pela TDP. Então também é uma tecnologia colocada ao campo, disponibilizada no campo para os produtores, né? E que está disponível aí em tratores de pequeno e médio porte. Então são aspectos que são importantes observar quando se fala na questão tecnologia. Se a gente for pensar também em acionamento de equipamentos dos tratores agrícolas, como eu aciono hoje uma TDP, como eu aciono hoje uma tração dianteira auxiliar, como eu faço o acionamento do bloqueio do diferencial do rodado traseiro na hora de uma patinagem, todos esses acionamentos hoje são feitos de forma elétrica hidráulica. Então, esses sistemas aí propiciam a agilidade, né, propiciam a facilidade ao operador, o maior conforto e também muito a preservação da vida útil do equipamento, né, porque isso dá uma facilidade de acionamento e maior durabilidade dos sistemas. Então, também é uma tecnologia disponível no campo e que pode ser aproveitada pelos operadores. Então são exemplos aqui de tecnologias que a gente pode ver, encontrar nas máquinas agrícolas hoje que estão disponíveis aos operadores ou aos produtores rurais, mesmo nas pequenas propriedades. Então é importante quando um produtor vai comprar, por exemplo, vai adquirir um equipamento, que ele avalie na hora da compra quais são as suas necessidades realmente e quais são as tecnologias que o equipamento que ele está adquirindo possuem, no que elas podem ajudá-lo, né? E elas estão disponíveis no mercado porque a gente tem aí, na verdade, mais de 300 equipamentos disponíveis no mercado brasileiro aí, avaliando-se potência aí até 600 CVs de cavalos de potência, né? Então essas são informações que são interessantes o operador observar aí.